Muito bem. Agora vamos aqui falar de Paredes, e do trabalho historiográfico que Ivo Rafael Silva tem feito com as Crónicas Pardenses. Traz o livro. Sim, eu trouxe o livro até para poder Ilustrar, ilustrar claro. aquilo sobre o que iria falar. Este livro, como disseste bem, foi promovido pelo Ivo Rafael Silva. O Ivo Rafael Silva é um pardense que tem o gosto pela história e tem prestado um serviço público, ao qual eu também quero deixar aqui o meu mais exaltado reconhecimento, e tem prestado um serviço à comunidade de divulgação da história, divulgação da memória, divulgação da nossa identidade, que, deve-se dizer, não é de todo muito abundante. Esta é até uma reflexão que eu faço na qualidade de titular de cargo político. O Conselho de Paredes, por um conjunto de circunstâncias que agora também não temos tempo para abordar, mas não tem um repertório histórico que faça a população sentir até propriedade do território de onde vem. Não conhece muitos dos fenómenos que ocorreram, e o Ivo Rafael Silva, a par de um conjunto de pessoas, não é o único, mas é efetivamente quem acaba por, no meu entender, desenvolver de forma mais significativa este trabalho. O IB e esse conjunto de pessoas fazem um trabalho indelével na divulgação, na preservação da história do Conselho de Paredes. E por coincidência, hoje celebram-se 217 anos que as tropas francesas, no âmbito da primeira invasão, chegaram a Portugal e, tentando cercar a corte, ficaram a ver navios, porque o navio com a corte tinha já partido em direção ao Brasil. E o Ivo reporta-nos aqui nas Crónicas Pardenses, no segundo volume destas Crónicas Pardenses, o impacto, a forma como as invasões francesas, mais concretamente as segundas invasões francesas, lideradas pelo general Soult, o impacto, a forma como elas passaram por cá e até a preponderância do nosso território nesse evento histórico e marcante do nosso país. Ele diz-nos aqui, com muito rigor, com uma base muito precisa, documental, que as segundas invasões francesas, que devo relembrar, tiveram episódios trágicos, como, por exemplo, a tragédia da Ponte das Barcas, no Porto. Morreram centenas ou milhares de pessoas nessa tragédia. E essas invasões terminaram precisamente aqui, no Conselho de Paredes. E ele aqui na capa até acaba por ilustrar esse momento com a queima de um conjunto de adereços, de pilhagens que os soldados tinham feito e que queimaram aqui para não atrasar a margem na fuga que estavam a promover. E nesse sentido, queria dar esta nota. Efetivamente, o Ivo faz isto, pelo menos dentro daquilo que eu sei. O Ivo não me pediu para falar sobre isto. É um reconhecimento que eu acho que lhe é devido, um reconhecimento enquanto cidadão, um reconhecimento enquanto titular de cargo público. O Ivo faz isto de forma completamente voluntariosa. Podia efetivamente fazê-lo só para conhecimento próprio, mas procura divulgar com a sua comunidade e por isso deve ser louvado e eu devia, ou pelo menos entendia que devia fazer este reconhecimento aqui. No fundo, acaba por ser também ótimo para a cultura, porque, por exemplo, ainda agora uma curiosidade que muita gente com certeza não Sim, sabia da Revolução Francesa ter passado por terras de Paredes, não sim, é? Sim. existem inúmeros acontecimentos. No anterior volume também ele fala da preponderância do nosso território no âmbito da Guerra Civil. Recomendo, aliás, este livro encontra-se à venda, por exemplo, no site da FNAC. Recomendo que as pessoas tomem conhecimento, que o comprem e que possam efetivamente conhecer uma parte da nossa história que até à publicação deste livro se encontrava esquecida Esquecida, ou pelo menos oculta. não sabiam. Muito bem, Armando. Acabamos por aqui, está tudo dito. Mais Obrigado. algum destaque, pelo menos aqui do livro? Não. Não, Alguma curiosidade mais queira partilhar? eu também ainda não tive a oportunidade de ler muito, mas há efetivamente um conjunto de circunstâncias que são aqui alvo de destaque.
Eu tenho tido o cuidado de ler, até porque exerço funções Claro. na freguesia de Gandra, mais aquelas que dizem respeito à minha freguesia. E, por exemplo, uma das curiosidades que ele aqui também nos elenca é o facto de nós, quando, por exemplo, chegamos às igrejas e verificamos que existe lá uma mesinha, achamos que aquilo é uma mesinha menor, que é uma mesa que se calhar terá sido colocada ali para piquenique ou apenas para lazer. Mas é uma mesa com uma importância indelével na história daquelas comunidades, daqueles territórios. Eram as chamadas mesas de audiência, que eram onde se tomavam as grandes decisões. Uh, Atualmente já ninguém sabe praticamente que era aí. não sabem e, pior do que isso, muitas das comunidades, muitos dos responsáveis paroquiais acabaram até por promover a remoção ou a destruição dessas pedras, Sim, dessas mesas de já não audiência, perpetuam, exato. o que acaba também por contribuir para este esquecimento, para este apagar da memória, para esta falta de história que nós identificamos como um problema e que, apesar de tudo, vem aqui dar-nos resposta e vem dar um bocadinho de luz àquela que é a escuridão que vamos atravessando no que a ausência da história diz respeito. Muito bem, continua.